Receba aqui o doutor Marco Cassu, medicina, o senhor é médico de nutrologia, cardiologia e parabéns porque hoje é seu dia. Obrigado. O senhor salva vidas, que é o bem mais precioso, igual eu falei nos bastidores, que as pessoas procuram quando elas estão no pior momento da vida dela, que é quando não está bem de saúde, né? E nós vamos debater um tema hoje muito interessante, que é diabetes. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, a TV Transamérica e a todos vocês. Doutor, então vamos entrar nesse assunto sobre a diabetes. Como a pessoa adquire a diabetes? Ela adquire ou o organismo dela ela já é propícia a ter essa doença? Diferentemente de outras doenças, o diabetes não é uma doença necessariamente adquirida da maneira como você imagina, como uma virose. Ela, na verdade, tem fatores predisponentes, entre eles fatores genéticos e fatores ambientais. Por exemplo, um indivíduo que tem uma alimentação muito rica em carboidratos, em açúcares refinados, em carboidratos vindos do trigo refinado, tem uma vida sedentária também. Tudo isso faz com que gradualmente o organismo vá se modificando, vá criando inicialmente uma resistência à ação da insulina do pâncreas e eventualmente possa desenvolver o diabetes. Este é o mecanismo principal do diabetes do tipo 2, que é o diabetes que acomete adultos e pessoas de maior idade, principalmente da terceira idade. Já o diabetes do tipo 1, que é chamado também de diabetes juvenil, ele pode acometer desde crianças até adultos jovens. Este diabetes, diferente do diabetes do tipo 2, ele já depende principalmente de uma outra situação, que é a perda da fabricação de insulina pelo pâncreas. E existem fatores envolvidos que podem ser genéticos, autoimunes ou eventualmente por viroses que podem acometer o pâncreas de um indivíduo ter diabetes do tipo 1. A do tipo 1 é a mais comum que tem, digamos assim? Não. Não? O tipo 2 do tipo 2 é a mais frequente. E essa precisa de medicamento, da insulina ou não? Ou só uma alimentação normal? O diabetes do tipo 1 obrigatoriamente é tratado com insulina pela situação do pâncreas, que não produz mais insulina, ou é muito insuficiente. Já o diabetes do tipo 2, ele pode ser tratado inicialmente durante muitos anos com várias classes de medicamentos e mais tarde, eventualmente com a evolução do diabetes, pode necessitar de alguns tipos de insulina também. Para a pessoa que está em casa, doutor, qual que é um dos principais sintomas que a pessoa sente? Porque é uma doença, ela é silenciosa, né? Até o senhor falou que tem postado fotos nas redes sociais, que no meio da multidão você não descobre quem tem a diabetes. A pessoa que está em casa, qual que é os sintomas que ela passa para você sentir, se sente mal? Como que é esses primeiros indícios da doença? Na verdade, é uma doença muito insidiosa. Pelas pesquisas atuais, nós sabemos que o diabético, quando é diagnosticado de maneira casual, ele eventualmente já está diabético nos últimos entre 5 a 10 anos, sem ter sabido. Entretanto, esse diagnóstico casual, que é feito às vezes por um exame de rotina ou eventualmente é feito por uma situação indo ao oftalmologista ou indo ao nefrologista, descobre que tem já uma retinopatia diabética ou descobre que já tem uma alteração no funcionamento renal e a partir disso descobre a causa que é o diabetes. Uma parte desses pacientes diabéticos podem ter 3 sintomas clássicos. O primeiro deles é a poliúria, que é urinar demais, independente de dia ou de noite. O segundo deles é a chamada polidípsia, que é tomar muito líquido. E o terceiro deles é a polifagia, comer muito. E a despeito de comer muito e tomar muito líquido e urinar bastante, o indivíduo perde muito peso. Então, o sintoma de perda de peso, muitas vezes, é o que mais chama a atenção. É comum os pacientes virem ao consultório relatando perda de peso e não sentem que aquele aumento da capacidade de tomar água ou aquele aumento da diurese
é patológico, é anormal para ele. Ele imagina que aquilo pode ser de uma série de outras circunstâncias, mas a perda do peso às vezes chama muita atenção. É comum você pegar pacientes que têm diabetes e que perderam peso acentuadamente em poucas semanas. E é isso que chama a atenção, que às vezes os traz para o médico. Então, os sintomas principais são o aumento da diurese, o aumento da sede e o aumento do apetite. Doutor, vamos ver se o senhor sabe me responder talvez essa curiosidade. Tem o alimento diet e o light. Os dois são para diabético ou não? Podem ser. Por quê? O alimento light, de um modo geral, é aquele alimento que tem uma menor taxa de calorias. Independente se essas calorias foram tiradas pela diminuição da quantidade de gordura ou pela diminuição da quantidade de carboidratos. Já o alimento diet, ele é específico para um certo tipo de dieta também, tá? De um modo geral, o alimento diet para diabéticos, ele tem uma redução das taxas de carboidrato, não necessariamente das taxas de gordura. E um exemplo típico disso é o chocolate diet. O chocolate diet, todo mundo diz, é bom para diabético porque tem muito pouco açúcar. Na verdade, ele tem muito pouco açúcar, mas ele tem mais calorias, porque tem muito mais gordura para manter a consistência, para manter a palatabilidade do que um chocolate normal. Então, na verdade, ele pode ingerir aquilo no sentido de não aumentar a sua taxa de glicemia. Mas, em compensação, ele está ganhando mais caloria que pode comprometer o seu peso. Então, o chocolate diet, para quem quer fazer dieta e emagrecer sem ser diabético, na verdade, é uma bomba, porque tem mais calorias. É preferível comer o chocolate normal. Já em compensação, para quem é diabético e quer comer um chocolate eventualmente, para não ser uma dieta tão restrita, aí o chocolate diet funciona bem. Existem, nesse caso, também outros alimentos que têm redução de certos grupos de macronutrientes e por isso são chamados de diet. Mas quando consiste apenas na redução das calorias, é o light. E qual que é o grande vilão do diabetes na alimentação? O diabético pode comer tudo ou não? Então, até mais ou menos uns 20 anos, acreditava-se que a dieta tinha que ser muito restrita. Ou seja, todo diabético tinha que parar de comer açúcar, tinha que parar de comer qualquer tipo de carboidrato. E olha que naquela época não se tinha ainda a noção do perigo que o carboidrato refinado, que no caso seriam as farinhas refinadas, o açúcar refinado, tem no malefício do diabetes hoje. Até porque naquela época, há 20 anos, se consumia muito mais alimentos integrais ainda, que são os alimentos chamados com carboidratos complexos. Hoje, a noção de restrição é um pouquinho menor, ou seja, o diabético ele pode ingerir até 1/3 das calorias vindas de carboidratos, sendo carboidratos chamados simples, que são os carboidratos refinados. Entendi. Agora, de um modo geral, a restrição existe para que não seja uma dieta totalmente livre. O diabético, de um modo geral, ele vai ter que reduzir a ingestão de todos os carboidratos refinados. Isso inclui farinha de milho refinada, que é a maisena, inclui farinha de trigo refinada, inclui farinha de mandioca refinada, inclui o açúcar refinado, de um modo geral. Tá? Geralmente, como o diabético está acima do peso, isso, diabético do tipo 2 principalmente, é necessário que às vezes faça ser uma dieta restritiva de calorias. Então, por um tempo é possível que essa restrição seja maior do que 1/3 de carboidratos simples. Porém, o médico tem que saber que isso pode ser mais adequado ou não para o seu paciente. Eu não sei se eu me fiz claro. Sim, as pessoas entenderam. Vai acontecer a segunda caminhada Curitiba Unida contra a Diabetes. Vai ser quando? Dia 11 de novembro? Isso mesmo. Numa iniciativa quase que inédita no Brasil, nós iniciamos em abril a primeira caminhada Curitiba Unida contra o Diabetes. Nós do Hospital São Lucas e do Centro de Obesidade, Dislipidemia, Diabetes, Hipertensão e Nutrologia, que é o Codinutro, nós iniciamos uma caminhada para que chamássemos mais atenção
da mídia e também chamássemos a atenção de todas as autoridades relacionadas ao tratamento de diabetes, inclusive a parte pública. Eu quero ressaltar que a segunda caminhada se dará na Semana do Diabetes. Novembro está sendo mais ou menos o mês azul. Nós vamos ter isso daqui para frente, assim como temos o Outubro Rosa, que está acontecendo. Nós teremos o Outubro Azul, o Novembro Azul, que é o mês do diabetes. Em várias partes do país, e já no ano passado, estivemos com os holofotes azuis nos lugares, já comemorando o mês de novembro, que é o mês do diabetes. Parece estranho falar que é uma comemoração, mas na verdade é isso que acontece já em muitos países. Na Europa, nos Estados Unidos, existem essas caminhadas, inclusive com corridas e ciclismo, em mais de 140 cidades já. E elas ocorrem durante o ano todo. Elas não precisam esperar o mês de novembro para acontecerem. Principalmente porque existem muitas diferenças climáticas no hemisfério norte. E lá as atitudes elas acontecem para que toda a sociedade se mobilize, interaja, se divulgue mais, se façam doações, que lá é permitido fazer doações, não é o nosso objetivo aqui. Todos podem ir sossegados na segunda caminhada, que ninguém vai ter que doar nada. Vai ser qual o local e horário? No Parque Barigui, no domingo, dia 11 de novembro, às 9h30. A entrada pela BR-277 será mais fácil, até pela proximidade do nosso espaço diabetes. Haverá tendas com orientadores em diabetes, educadores em diabetes, nutricionistas. Será possível fazer testes de glicemia de maneira gratuita, testes de colesterol. Teremos alguns folhetos e flyers explicativos que darão uma série de possibilidades de orientação a todos que quiserem ir. É isso mesmo. Então, eu quero agradecer a sua participação. Doutor, como o senhor é cardiologista, eu quero convidar mais vezes o senhor para vir falar sobre coração e a gente se aprofundar mais nesse órgão tão importante que é no corpo humano. Então, eu já deixo aqui, reafirmando, eu pedi para a produção marcar com o senhor, para ele vir falar um programa inteiro sobre coração e mostrar o lugar que mais sofre, né? Principalmente quando está apaixonado. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E, mais uma vez, parabéns pelo seu dia. E lembrando você que os ganhadores dos pares de ingressos são Marcela Gomes e André Zen. Vim buscar na recepção da TV Transamérica até do dia 26. É Rua André Zanetti 340.